Vamos falar um pouquinho sobre saúde financeira dos bancos. E existiu lá nos anos 70, se eu não me engano, a gente tem um infográfico aqui, lá no ano de 88, na verdade, 1988, né? Tivemos o Acordo de Basileia I. E o Comitê de Basileia, falando sobre o comitê em si, ele é a maior fonte de regulamentação da atividade bancária do mundo. E as publicações desse comitê, elas são entendidas como propostas de normas de conduta, justamente para que essas condutas dos bancos sejam cada vez mais seguras, né? O Comitê de Basileia não tem propósito de ser uma força legal. E esse Comitê de Basileia elaborou, como consequência de um processo de negociação entre os principais bancos centrais do mundo, o Acordo de Basileia I, chamado de Acordo de Basileia I, lá em 1988. E isso destinou a regulamentar os capitais dos bancos do mundo, né? Esse acordo foi originalmente assinado pelos principais bancos centrais do mundo, e essa regulamentação trouxe avanços no sentido de regulação e saúde financeira para os bancos, né? E essa regulamentação ela trouxe por objetivo prover aos depositantes, né, uma proteção em relação à volatilidade dos indicadores econômicos internacionais, contra crises econômicas de instituições bancárias, justamente para que esse mercado fique cada vez mais seguro. Então, surgiu a partir disso o Índice de Basileia, que é justamente essa regulamentação do capital próprio mínimo que o banco deve ter em suas operações. Quanto maior for o índice de Basileia de um banco, menor é a sua probabilidade de insolvência dessa instituição financeira. E outras instituições financeiras com índices baixos costumam oferecer taxa de retorno mais alta, porém com maior risco de insolvência. O Acordo de Basileia I definiu esse capital próprio mínimo que os bancos deveriam ter em relação às suas operações de 8%. E a partir disso trouxe uma melhor regulação para todos os bancos do mundo. Temos aqui um infográfico, né, das principais recomendações do Comitê de Basileia. Tivemos em 88 o Basileia I, que justamente trouxe esse índice de Basileia. Tivemos o Basileia II, que foi um aprimoramento do Basileia I, né, e teve outros aprimoramentos em relação à regulamentação bancária, né. E em 2010, em resposta à crise de 2008, tivemos o Basileia III, que tivemos um aprimoramento das recomendações de Basileia I e Basileia II, com reforço da qualidade e da quantidade de capital, né, com vistas de aumentar a capacidade dessas instituições financeiras naquela época em absorver perdas não esperadas, né. Justamente trouxe todas essas recomendações justamente com o objetivo, né, de fomentar essas boas práticas de regulamentação e supervisão bancária com vista a essa estabilidade financeira, né. O Brasil é um membro do Comitê de Basileia e tem um compromisso de adotar essas recomendações ao nosso financeiro nacional. E o Basileia III, nesse caso, de acordo com o próprio Banco Central, está em implementação desde 2003 por meio de várias normas do Banco Central e do Conselho Monetário Internacional, instituições que a gente já comentou nesse curso, né? Você consegue ver esse índice de Basileia num site chamado Banco Data. O site Banco Data possui lá um histórico, né, de vários bancos brasileiros, né, sobre essas informações de índice de Basileia, resultados dos bancos, rating, dentre outras informações para análise dos bancos que vocês pretendem realizar aplicações financeiras. Nesse caso aqui, o banco de exemplo que eu peguei, ele tinha um índice de Basileia no segundo semestre, né, de 2023, no terceiro semestre de 2023, um índice de Basileia de 15,1%. Ou seja, ele tinha aí bem mais do que a primeira recomendação de Basileia, que foi de 8%, tinha em torno aí de 15% de índice de Basileia, ou seja, quer dizer que a cada R$100 de aplicações que esse banco possuía, R$15,10
era um capital próprio do banco, o que dá uma certa segurança financeira para esse banco exemplo aqui que eu coletei. Você pode ver outros bancos lá no site bancodata.com.br.